Olá, você está na TV Câmara, canal 18.2 da TV Aberta e esse é o programa Retrato Público. Março é o mês marcado pelo Mês da Mulher, o Mês Internacional da Mulher. Mas será que temos muito a comemorar? Nossos salários ainda são inferiores aos dos homens que ocupam os mesmos postos de trabalho. Nós acumulamos jornadas mais exaustivas, pois, além do trabalho fora de casa, temos o trabalho em casa e o cuidado dos filhos. Pior que isso é sermos mortas por apenas sermos mulheres. E para falar sobre esse tema tão complexo do que é ser mulher na atualidade, nada mais simbólico que recebermos as vereadoras do parlamento aqui para tratarmos desse assunto. Alice Carvalho, Ellen Cabral e Marina Calegaro. Muito obrigada, vereadoras, por vocês estarem aqui conosco, para a gente falar um pouquinho sobre a importância da mulher, sobre a importância do nosso papel na sociedade, um papel complexo que nós ocupamos hoje em dia. Eu quero começar fazendo uma pergunta direcionada para todas, então que todas falem o que é ser mulher no parlamento. Vereadora Marina, por favor. Primeiramente, obrigada, Camila, uma satisfação, sabe, da admiração que tenho pelo teu trabalho, que bom que temos uma mulher à frente também, na nossa comunicação da casa. E quando tu fala dessa primeira abertura, é algo que choca a gente também, dói um pouco, Porque ser mulher também no parlamento é um desafio cotidiano, diário. Eu que me tornei mãe aqui também e sei dos desafios que é tu cumprir toda essa jornada, porque é muito complexo mesmo, mas não é impossível. E eu acho que nós estarmos aqui, eu, a vereadora Ellen, a Alice, é essa comprovação, que é sim possível que as mulheres ocupem esses espaços, que elas se sintam representadas por nós, que elas olhem para nós com o olhar de quem quer também ocupar esse espaço e outros espaços de liderança. É desafiador, mas é extremamente importante estar no parlamento defendendo a causa das mulheres, lutando por legislações que envolvem as nossas mulheres e dizendo que nós devemos ocupar esse espaço. Mulheres mães, mulheres trans, mulheres lésbicas, mulheres negras, mulheres da periferia, mulheres empresárias, todas as mulheres têm que se sentirem representadas e também ocupar esse espaço de alguma forma, virem até essa casa, participarem das discussões coletivas e dos debates. É um desafio, mas é muito importante e eu sou muito orgulhosa de estar no meu segundo mandato e de ter superado todos esses desafios. Principalmente, eu acho que a reeleição é uma comprovação de tudo isso. Vereadora Ellen, esses desafios valem a pena? Tu sabe que a gente vive, Camila, numa sociedade do machismo estrutural, Então, desde que nós nascemos, existe um papel definido para cada um, para as mulheres e para os homens. E o papel que o machismo definiu para nós é a casa, é cuidar dos filhos e a vida doméstica. Então, para a gente romper com esse machismo estrutural, é revolucionário tu sair dessa casa e tu desempenhar funções, em diferentes áreas, diferentes segmentos da sociedade. Mas tem um segmento e tem uma área que é a política e que é o segmento do poder, que eu digo para vocês que é o mais difícil nesse rompimento do machismo estrutural. Porque o poder ele foi dado por essa sociedade machista de que ele é o espaço dos homens. E os homens eles têm isso muito forte, que aqui as câmaras de vereadores, as assembleias legislativas, câmaras de deputados, senado, prefeitura, executivo estadual, governo federal, é para os homens. Então, as mulheres elas estão ali tomando um espaço que não seria delas, e que seria dos homens, e eles fazem de tudo, num geral, em especial, um projeto mais à direita e extrema direita, de tentar nos eliminar desse espaço. E então é um desafio enorme. A gente tem que ter muita força, muita coragem, muita determinação, muito claro também o nosso papel enquanto mulher,
porque eu tenho certeza que nós inspiramos outras mulheres. Eu e a Marina, no Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, né? Eu fui a segunda presidenta do partido em 45 anos. Eu fui a primeira mulher candidata a prefeita do Partido dos Trabalhadores da história do partido. De 45 anos eu fui a primeira mulher candidata a prefeita e a segunda vice-prefeita. Quer dizer, mesmo os partidos de esquerda não é fácil, né? Então a gente, para estar aqui, hoje a gente tem uma bancada paritária e a gente se orgulha de dizer que o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras dá o exemplo para a sociedade, porque nós temos 2 homens e 2 mulheres, que é o que a gente luta. Então a gente luta assim por um espaço paritário em todos os espaços de poder, mas no parlamento a gente sente que ainda é o espaço mais difícil de ser alcançado e a gente vai avançando em outras pautas, mas essa a gente ainda rema e rema, mas vale muito a pena, Camila, a gente estar aqui, a gente defender as nossas pautas, né? Cada uma tem as suas pautas específicas, mas defender os direitos das mulheres e como também, né, a gente sempre tem claro todas as mulheres, né? De todas elas. Então a gente está aqui também sendo vanguarda, né? E, inclusive, como vereadora, eu fui a 3ª vereadora do partido estar aqui. Então, sabe, tudo assim, a gente está sendo vanguarda de uma história que a gente vai estar deixando um legado também. E a gente espera, né? Eu que sou professora, que trabalho com jovens, e a minha filha tem 15 anos, que a gente seja, assim, de fato, referência para muitas meninas e mulheres, e que esse parlamento, eu espero estar viva o dia que a gente tenha paridade aqui, né? Por que não? Por que a gente não pode ter 11 mulheres e 10 homens, né? Ou ter maioria de mulheres aqui, né? Então, a nossa luta é constante por essas conquistas. Vereadora Alice, estreante aqui na Câmara neste ano. A senhora é jovem, né, mas tem uma trajetória grande no ativismo social, também na política. Como é que a senhora vê, então, essa sua inserção, a inserção da mulher no parlamento? Eu acho que, de fato, como meus colegas falaram, é um desafio, né? Mas, ao mesmo tempo, como a gente vê esse processo como um símbolo de resistência e de fortalecimento da nossa militância e de enfrentamento das dificuldades, acho que a nossa presença aqui também é uma denúncia. Uma denúncia de que os espaços de poder, os espaços de decisão, de fato, não foram feitos para nós, mas que a gente compreende a necessidade de ocupar esses lugares, porque mulheres na política significa mais política para as mulheres, né? E que a gente pode, de fato, construir um caminho, né, para as que vão vir depois de nós, assim como construíram aquelas que nos antecederam, né? Então, acho que além de ser um símbolo de resistência, é um símbolo de denúncia também a nossa presença no parlamento. Falamos um pouco sobre a influência do patriarcado nesse meio. Eu gostaria de saber se alguma de vocês sofreu algum assédio, algum preconceito por ser mulher, ou então temos que falar mais alto para ser ouvidas. Então, eu gostaria de saber um pouquinho da experiência de cada uma, se sentirem à vontade para falar. Sim, né? Violências que a gente sofre. Isso, infelizmente, ocorre, a violência política e institucional de gênero, né? A tentar nos silenciar, mas o nós permanecermos aqui é uma prova que a gente venceu também, né? Mas óbvio que isso marca, né, as nossas vidas, a nossa existência, mas fortalece a necessidade da nossa presença. Quando a gente olha, quando a gente sofre algum tipo de violência política de gênero, a gente está suscetível a desistir de ocupar esse espaço. Mas quando a gente permanece e o povo entende que a gente tem que permanecer, é a comprovação que a gente rompe com essas violências, né? Mas é necessário a gente denunciar, a gente falar, a gente abordar isso. Qualquer tipo de denúncia que a gente fizer e que vier à tona, certamente vai evitar que outras mulheres sofram esse tipo de violência. Vereadora Ellen, tem algum caso que gostaria de compartilhar? Primeiro, Camila, eu tenho certeza assim, que todas as mulheres já sofreram algum tipo de violência, né? Todas. Não tem nenhuma mulher que não tenha sofrido algum tipo de abuso, algum tipo de assédio, né? De alguma forma.
Mas no parlamento eu também, né, eu tive uma legislatura de 2009 a 2012, depois eu fiquei aqui 1 ano e meio na legislatura passada e sofri violência política, né, violência política de gênero. E tive que levantar a voz, tive que fazer o enfrentamento, pedir inclusive direito de resposta na tribuna e muitas vezes também de tirarem meu microfone, de desligarem o som, tudo são crimes, né? É importante assim que quem está nos assistindo entenda que esses assédios, que essas violências, depois de muita luta dos movimentos feministas, eles hoje, todos eles são crimes. Violência política de gênero é um crime. E todos os abusos, né, do assédio sexual, do estupro, todas essas violências, elas são enquadradas ou na Lei Maria da Penha ou nas suas leis específicas, né? Então, que a gente precisa denunciar, que o silêncio é cúmplice da impunidade, que a gente precisa... vários momentos aqui na tribuna, eu disse que que aquilo ali era violência, que aquilo ali era machismo, e a gente tem que estar fazendo esse enfrentamento diário. Não é fácil, né? Porque é até indignante, porque tu fica pensando só pelo fato de tu ser mulher, aquilo não aconteceu e não aconteceria com nenhum outro vereador. Nenhum outro vereador teria esse problema, mas como tu é mulher, tu acaba tendo tu acaba sendo vítima desse tipo de violência, né? Vereadora Alice, apesar de todas essas adversidades que a gente está falando, que eu citei no início do programa, a gente tem um fenômeno que é a sua votação 2 vezes consecutivas, né? A mulher mais votada, a parlamentar, né, mais votada. Entre os representantes do Executivo, a senhora foi 2 vezes a mais votada. O que a senhora atribui a essa sua votação, né? Sendo mulher, sendo jovem, sendo negra, sendo da periferia, enfim. Conta pra gente um pouquinho da tua história e por que tu acha que é essa mulher que fez e faz história aqui na Câmara? Acho que a nossa votação representa, de fato, a insurgência, né, de setores oprimidos e explorados da sociedade. A compreensão de que nós, mulheres, negras, jovens de periferia, podemos ser sujeitos políticos no nosso tempo, que de alguma maneira esses espaços que antes nos eram negados, hoje em dia eles são uma possibilidade da gente criar políticas, de fomentar debates, de cobrar o poder público, de estar presente, né, na vida das pessoas que mais precisam dele. Acho que de alguma maneira também tivemos na história recente mulheres que acabaram levando as nossas pautas a outro patamar, né? Deram mais visibilidade, deram mais voz e as pessoas sentiram a necessidade de também estarem representadas, né? Na Câmara de Vereadores ou em outros lugares de poder, de decisão, né? Acho que a nossa votação fala um pouco sobre isso, das pessoas não se enxergarem nos espaços e verem na nossa militância, na militância do PSOL, um instrumento de luta, uma ferramenta que coloca a mudança na vida política, na vida social, né, em diversos espaços assim, e acreditarem de fato que aquilo que a gente coloca como nossas pautas prioritárias fazem também parte das pautas que elas têm na vida delas, né? E de alguma maneira, se há muito tempo a representação política que se tem na Câmara de Vereadores é de maioria branca, de homens mais velhos, ela acaba não tendo uma influência de fato positiva na vida das pessoas, que esse cenário mude, né? Vereadora Ellen, se é difícil se eleger, acho que se manter no poder é mais difícil ainda. A senhora teve 2 mandatos consecutivos agora e já foi também vereadora em outras oportunidades. Qual é esse segredo para continuar no poder? Na verdade, Camila, eu fui vereadora de 2009 a 2012, né? Aí quando eu ia para eu era líder da oposição na época do governo Schirmer. Quando eu ia para a reeleição, e que em princípio seria uma reeleição praticamente certa, porque a gente estava num momento bom do mandato, eu fui convidada a ser candidata a prefeita. Então eu fui candidata a prefeita pelo PT. Aí depois, quando eu ia ser candidata a vereadora de novo, eu fui candidata a vice do Valdeci. Aí em 2020, com a pandemia, né, eu acabei respeitando todos os protocolos e não saí de casa. Eu fiz toda uma campanha online
e acabei, me faltou 90 votos, acabei ficando de suplente. E com a ida do vereador Ricardo Blades, eu assumi e fiquei 1 ano e meio aqui, né? Só que quando tu volta, né, depois de 10 anos quase, né, não é fácil, sabe, Camila? Porque, tipo, tu estar na política, ela te traz uma certa visibilidade. Quando tu sai, é muito difícil tu recuperar aquele processo. E mesmo como eu era suplente, o suplente, quando tu retorna como suplente, também tu não tem aquela autonomia, né? Então foi assim, ó, foi meio duro, foi dureza, né? E aí eu já cheguei já quase no processo da eleição. Aí na eleição a gente retomou vários trabalhos, várias bandeiras e a gente conseguiu se reeleger. É muito difícil tu ficar 10 anos afastada e tu te reeleger. É bem difícil mesmo. Quando tu já está no mandato, é mais fácil, eu acho. Tanto é que em 1 ano e meio eu consegui dar uma corrida e consegui recuperar o fôlego, né? Mas a partir do que tu tem um mandato, tu tem, né, tu tem espaço, tu tá tu tem condições de trabalho, tu tem condições de fazer das tuas lutas, as tuas bandeiras com as comunidades, com os segmentos. É diferente, a própria TV Câmara nos dá uma visibilidade para a sociedade, que ela consegue avaliar o nosso trabalho também. Mas também, Camila, ser mulher, né, e continuar na política. Eu estava dizendo para a Mariana, a gente estava olhando o quadro ali das ex-presidentas da Câmara, né? Eu digo, provavelmente nenhuma delas vai voltar, porque ser mulher na política é muito difícil. E se reeleger é muito difícil também, e voltar para a Câmara é muito difícil. Então é um desafio que eu acho que a gente conseguiu, né, ultrapassar um obstáculo gigante, assim, eu não me afastei, claro, né? Não me afastei das lutas, não me afastei da militância, do meu partido. Eu sempre tive um ativismo muito forte em várias bandeiras e que isso contribui. Mas não é fácil tu retomar para a institucionalidade mesmo, né? Para te recuperar um mandato, né? Então, Vereadora Marina, falando um pouco sobre essas dificuldades. A senhora é uma defensora da pauta das mulheres, né? Como é que foi para a senhora ter que abdicar da própria licença maternidade para seguir exercendo o papel de parlamentar? É algo que eu reflito até hoje, Camila, porque foi muito difícil mesmo, mas é aquela questão política que envolve. Eu sabia que eu ia ser mãe e tomei essa decisão consciente, mesmo conciliando, porque eu saía daqui, amamentava, a Maria Vitória vinha para cá, participava, mas é muito porque o mandato, ele também é uma ferramenta política e que é uma comprovação que nós mulheres podemos dar continuidade, porque para um homem seria natural o retorno, né? É natural o retorno. No meu caso, foi algo extremamente difícil de tomar a decisão, de fazer, de concretizar isso. Às vezes, eu te digo, me arrependo um pouco. Me arrependo, porque a gente não consegue uma dedicação exclusiva. Mas, ao mesmo tempo, eu penso que é uma reafirmação que nós mulheres podemos continuar. Eu fui muito questionada por isso, mas também fui muito admirada por outras mulheres. Quando elas me olhavam, elas diziam, a Marina tem coragem, porque ela voltou, né, e conseguiu conciliar tudo. E eu dizia também, como advogada, que eu sou advogada, estou parlamentar, né, a advocacia também não nos permite tirar uma licença maternidade tão longa. Eu que fui propositora de uma lei aqui dentro da casa que aumentou a licença maternidade para as mulheres servidoras públicas municipais e foi acatada pelo executivo de 4 para 6 meses. Mas nós, advogadas, temos 30 dias de suspensão de prazos. E eu cheguei a ser negada a ter suspensão de prazos em processos que envolvem o juizado especial cível, que é mais conhecido popularmente aqui como pequenas causas. Cheguei a ser negada a minha suspensão de prazo. Então, como advogada, eu praticamente também não parei de exercer minha função. Eu tenho exemplo de colegas que com 40 dias os bebês, advogadas, foram para uma creche.
Então, eu acho que eu já introspectei isso, porque eu sempre quis ser mãe, né? Eu sou advogada há 19 anos, que eu também talvez não teria esse tempo. E a política, às vezes, nos exige algumas... Porque tu sair do espaço, também tu perde, né? Então, tu faz uma reflexão de todo esse contexto. Mas eu acho que foi muito simbólico eu ter voltado. A Maria Vitória tem uma presença muito grande na minha vida política também. Ela faz parte de todo esse contexto. Eu digo que eu quase ganhei ela aqui dentro do parlamento, porque um dia antes eu fiquei até às 8 horas da noite trabalhando, né? E na maternidade eu dava orientação para os meus assessores no celular. Então era muito engraçado, o pessoal dizia assim: Marina, tu não para de trabalhar nem quando tu tá no parto. E é muito da minha essência também, a questão de ter esse dinamismo de trabalhar. Claro que por vezes a gente tem aquela ponta de arrependimento, mas ao mesmo tempo eu acho que foi uma reafirmação para mim. E eu tenho muito a agradecer a toda a rede de apoio que eu tive, principalmente a minha mãe, que é outra mulher, que me ajudou a cumprir essa tarefa. E hoje me ajuda muito, né? E acho que para a vida da Maria Vitória vai ser marcante. Acho que a história dela, ela já nasce com uma história muito bonita de vida. E eu tenho muito orgulho dessa construção que a gente fez. Com certeza, e eu acho que também essa tua fala entra muito no contexto do patriarcado, né? Quando nasce uma mãe, nasce uma culpa. Então, a gente sempre carrega uma culpa. Não foi perfeito, não aconteceu, mas é ter coragem, né? Como a senhora colocou. Agora eu queria falar um pouquinho com as senhoras a respeito da representatividade feminina aqui no parlamento. Neste ano, apenas as 3 mulheres que estão aqui foram eleitas dos 21 vereadores, né, das 21 cadeiras que nós estamos aqui. E ainda temos outra questão que salta aos olhos também, que só temos mulheres da esquerda, né? Temos aqui PSOL e 2 representantes do PT. Por que as senhoras acham que diminuiu a representatividade feminina e só mulheres da esquerda estão aqui no parlamento hoje? Vereadora Alice, por favor. Acho que a questão da representatividade, né, do número de mulheres, reflete um pouco de como a sociedade nos enxerga também, né, de como a sociedade nos trata e trata a questão do direito das mulheres, né. E acho que a questão de ser de esquerda é algo muito positivo, né? Principalmente porque somos nós, mulheres de esquerda, que lutamos, de fato, pelos direitos das mulheres, né? Não é só um mandato feminino, é um mandato também feminista. E apesar de sermos 3 e ter diminuído o número de mulheres na Câmara de Vereadores, eu acho que, na verdade, a gente deu um salto positivo, né? Porque, de alguma maneira, as outras mulheres que estavam no parlamento, elas não representavam os interesses das mulheres, né? A gente teve uma dura batalha, inclusive, na última legislatura, contra uma das vereadoras que queria colocar um pacote de projetos que ia contra a vida das mulheres, que ia contra a luta dos direitos das mulheres, né? Então, de alguma maneira, acho que a gente também precisa fazer esse tipo de avaliação. De fato, mais mulheres no parlamento é importante, mas também pensar que tipo de política para as mulheres elas estão carregando no seu mandato. Vereadora Ellen, concorda? Na verdade, eu lamento da gente não ter, né, conseguido ampliar o número de mulheres na Câmara, mas mulheres de esquerda, né? Mulheres do Partido dos Trabalhadores, do PSOL, mulheres, né, do PCdoB, vereadoras que podiam, né, estar aqui junto conosco nos ajudando. Eu acho que a sociedade talvez tenha ficado um pouco traumatizada com alguns projetos que foram apresentados aqui, né, por uma vereadora de extrema direita e que apelava contra a vida, inclusive das crianças, da mulher, e que criou assim uma situação de inclusive aprovar projetos inconstitucionais nessa casa, né? Talvez isso tenha causado também, né, um certo estranhamento na própria direita, extrema direita, e acabou que elegeu apenas, né, homens. Mas a esquerda, ela tem uma tradição, né? Nós, o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, hoje luta pela paridade. Tanto é que nós somos o tempo, eu sou do tempo que não tinha nem cota.
E aí depois a gente eu concorri em 2008, Camila, era eu e 23 homens. Era 23 candidatos, eu e 22 homens. Uma coisa absurda, né? Então aí depois a gente vem para as cotas, que se tornou lei, né, que hoje é legislação. E agora a gente trabalha no partido, foi aprovado no nosso congresso em 2011, a paridade. Então a gente luta para que a legislação eleitoral, e é isso que eu queria também, enquanto a gente não mudar a legislação eleitoral, a gente não vai ter o espaço que realmente a gente luta. Nós precisamos mudar a legislação. Quando tu inscrever uma chapa com 30% de mulheres e 70% de homens, tu vai ter este quadro que nós temos aqui para o resto da vida. Se tu mudar a legislação, como é no México, o México hoje tu olha a foto do governo do México, é 50% de ministras e 50% de ministros. Se tu mudar a legislação, que para te inscrever uma chapa, na proporcional, tu tem que escrever com 50% de mulheres e 50% de homens, tu vai mudar o quadro da Câmara Municipal de Vereadores e Vereadoras. Então essa é a nossa luta, né, enquanto feministas, enquanto mulheres de esquerda, que a gente mude a legislação e que a gente possa ter a partir disto, a gente vai ter efetivamente mulheres, vai ter essa paridade aqui dentro da Câmara, né? Então é uma luta que não é fácil, é uma luta árdua, internamente inclusive, né? Imagina para a sociedade, mas a gente espera chegar nesse patamar, nesse nível, Camila. Vereadora Marina, agora eu quero falar um pouquinho da profissão de cada uma e o quanto isso pode influenciar e ajudar no mandato parlamentar. A senhora é advogada. Como a profissão de advogada lhe ajuda a ser uma legisladora, a ser uma proponente de políticas públicas? Enfim, fala um pouquinho sobre isso. Com certeza, né, Camila, minha profissão me ajudou muito aqui dentro. A advocacia, né, como eu disse, é a minha função permanente de vida, né, porque essa função que eu exerço aqui é transitória e eu amo a advocacia e 19 anos vou fazer de formação, de atuação profissional também. E quando estuda ciência política na faculdade, na verdade tem um balizador, me lembro no meu primeiro ano de faculdade, diziam, né, que 80% dos políticos eram advogados. Então elas têm uma ligação muito forte, né, o direito com a política, né? Muitos até tinha um número bem expressivo na outra legislatura aqui de advogados, né? Então, com certeza nos ajuda, me ajudou muito na formação também das políticas públicas voltada para as nossas mulheres. A exemplo do espaço que hoje a gente tem aqui de conquista para as mulheres, que é a Procuradoria Especial da Mulher. Certamente eu consigo orientar as mulheres que nos procuram aqui na casa, que foram mais de 50 casos que eu atendi, 50 situações, porque eu tenho a formação em direito. Obviamente que me auxilia muito na formatação das leis, no encaminhamento, né, de questões que envolvem a política pública do nosso município. O conhecimento jurídico me traz uma forte base para eu atuar como parlamentar. E eu tenho muita grata satisfação, principalmente da minha profissão, e foi algo que me entusiasmou também estar no parlamento, né? Vereadora Alice, como psicóloga, como a sua profissão, né, agrega na função de parlamentar? Acho que a psicologia me faz ter um olhar de como a violência que a gente passa cotidianamente, independente da forma que ela vier, atravessa as nossas vidas, né? Nos assujeita, nos adoece e faz com que a gente muitas vezes esteja nesse lugar de subalternidade que a sociedade patriarcal nos coloca, né? E me faz também refletir, acho que de uma maneira mais crítica, mais profunda também, sobre como as diferencialidades das mulheres, né, elas devem ser tratadas, né? Como é que a gente pode ter um olhar diferenciado para a realidade de cada mulher, de cada história, né? E também esse papel de empoderamento e de fortalecimento das mulheres, né? Acho que tanto a psicologia quanto a militância, elas fazem com que a gente tenha um arcabouço melhor para ajudar e fortalecer essa rede de apoio entre as mulheres. Vereadora Ellen, como professora, como educadora,
como isso lhe auxilia como parlamentar? Tu sabe, Camila, que a educação, né, em especial uma linha freiriana, tu aprende, né, dentro da educação que tudo é construído de forma coletiva, que a democracia é algo imprescindível, que é possível tu realmente ter essa dialogicidade com esse diálogo enquanto construção, né, de projetos de vida. Nós trabalhamos com vidas, né, desde a educação infantil, passando pelo fundamental, pelo ensino médio. Tu constrói uma relação de afetividade. E como dizia Paulo Freire, né, o amor é um ato de coragem, né? Então, tu ter amor na educação é um ato de coragem nosso. E isso tu conseguir, né, trazer para o parlamento, de humanizar as relações, de pedagogicamente as pessoas entenderem que é possível ser diferente, que tu pode construir as coisas democraticamente, de forma coletiva, que ninguém nasce para ser bandido nem doutor, assim como também ninguém nasce, se é possível, né, como dizia Mandela, se tu aprende a odiar, é possível tu aprender a amar. Então, tem coisas, às vezes, aqui no próprio parlamento que eu fico, e principalmente na legislatura passada, que a gente teve embates muito fortes, eu sempre pensava, né, como é que pedagogicamente eu posso contribuir para que, já que essa pessoa aprendeu a odiar, que ela consiga aprender a amar, né? Então, a gente tem muito essa coisa pedagógica que a prática te ensina muito. Então, isso com certeza me ajuda muito no mandato, inclusive na relação aqui parlamentar, mas também na relação com as comunidades, com as periferias. A gente trabalha com comunidade, com periferia, mas num todo da cidade, né? Isso te ajuda bastante e, inclusive, sempre enxergar, como eu digo, que ninguém nasce para ser doutor nem bandido. As pessoas precisam de oportunidade. E a gente vê isso acontecer na prática dentro de uma escola. Né, determinados jovens que poderiam ter um futuro completamente adverso e que, se não fosse a escola, não estariam hoje nos bancos da Universidade Federal de Santa Maria, por exemplo. Não fosse políticas também, né, do governo Lula, de oportunidades que eles precisam, mas que a escola ajudou e contribuiu para aquilo. Então, acho que nós também temos um pouco esse papel na Câmara, né, de ajudar as pessoas, de oportunizar, de lutar para que a vida delas seja melhor, de pedagogicamente ensinar, até às vezes para o próprio executivo, que é possível ser diferente com as pessoas, que é possível eles terem um olhar mais sensível para quem mais precisa. Então, tem uma relação muito forte e que contribui bastante, Camila. Nossa última rodada de perguntas agora, eu queria falar sobre políticas públicas voltadas para as mulheres. Então, a vereadora Marina falou um pouquinho sobre a Procuradoria Especial da Mulher, né, que foi uma proposição sua e hoje a senhora está como procuradora novamente da mulher. O que a senhora pensa que, enquanto parlamentar, pode fazer pelas mulheres? Então, de uma forma geral, você já tem algum projeto para esse ano? Na verdade, o maior número de leis que a gente propôs na primeira legislatura foi voltada para as mulheres, né? Se a gente for fazer uma pesquisa, uma análise, vide a Procuradoria Especial da Mulher, que eu tenho a grata satisfação de assumir novamente. Era um objetivo que eu tinha, né, se reeleita fosse, como assumir. Agora estou com a tarefa novamente, junto com as adjuntas, né? Acho que a gente vai trabalhar os 3 anos em conjunto. Eu penso que a gente pode fortalecer cada vez mais, a exemplo da política pública, da licença maternidade, que a gente conseguiu aumentar. Agora a gente está conseguindo efetivar o prêmio Meninas Olímpicas, que é fazer com que as nossas meninas da escola pública municipal ocupem esses espaços, né, de poder e de visibilidade, que é um prêmio onde reconhece as meninas que participam de Olimpíadas Científicas. Então é tão importante porque esse espaço é dessas meninas e a gente está cobrando também da Secretaria de Educação do município que elas tenham estímulo para participar, até para que essas meninas participem desses espaços que hoje nós estamos ocupando, né? A gente já tem que transformar a vida delas na base. A gente quer também trabalhar com a questão do empreendedorismo feminino, também com um recorte dentro das mulheres que sofrem violência, das mães solo. A gente precisa, o poder público precisa fazer algo para essas mulheres. Quando a gente quer empreender, quando a gente quer trabalhar. Hoje tem um programa federal também, Elas Empreendem, e a gente quer também trazer essa ideia para Santa Maria,
Porque quando a gente fala de violência, Camila, a gente não tem como não falar de autonomia financeira. Para que essas mulheres possam romper com o ciclo da violência, a gente precisa dar autonomia financeira para elas. E elas também podem estar tendo oportunidades de empreender. Quantas mulheres trabalham hoje? Feiras, artesanato, economia criativa. Então a gente quer também trazer esse olhar e esse estímulo nesse próximo mandato. Mas eu penso que a gente já fez muitas leis voltadas para as mulheres. A exemplo também do programa que trabalha dentro da escola a violência contra meninas e mulheres, que a gente está implementando junto com o apoio da Universidade Federal de Santa Maria, o Fórum de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, que é trabalhar também na base a questão da violência para que a gente possa romper com esse ciclo e estrutural. A gente precisa também levar para dentro das nossas escolas esse trabalho. Campanhas de conscientização que a gente vai seguir. Agora temos aí a campanha do Não é Não novamente. Então são muitas leis, né? Aqui resumidamente estou até falando, mas queremos trabalhar muito a autonomia financeira das nossas mulheres, para que a gente possa romper com o ciclo de violência e trazer um pouco também dessa ideia de empreendedorismo e de empoderamento feminino. Vereadora Ellen, acredito que para que as mães possam trabalhar, precisamos ter lugar para deixar nossos filhos, né? Essa é uma pauta que a senhora, em toda a Comissão da Educação, está lá falando, né, da importância de ter vaga nas creches, da escola em tempo integral. Então, tem algum projeto nesse sentido? A sua fiscalização vai por aí? Então, se a senhora puder falar um pouquinho. Sabe, Camila, que eu também, assim, agora pensando, né, todos os meus projetos, eu acho que a grande maioria, eles foram sempre voltados às nossas mulheres, né? Inclusive eu tenho essa campanha pela vida das mulheres, que é uma campanha de uma lei de 2010, aonde a gente trouxe, né, a Semana da Não Violência contra a Mulher e que a gente trabalha o ano todo com a campanha. Eu estava até numa escola dando uma palestra agora e a gente tem essa campanha muito forte nas periferias. E a gente tem núcleos de mulheres nas periferias e nas escolas. Por quê? Porque a gente tenta, né, minimizar todas as violências, né, sofridas pelas mulheres, institucionais e também, né, domésticas e da vida cotidiana, através do empoderamento das nossas mulheres, ou a gente vai demorar muito mais para conquistar. Então, quando tu empodera uma mulher, ela dificilmente ela vai continuar. Ninguém empodera ninguém, mas quando tu ajuda na construção do empoderamento delas, dificilmente elas vão continuar aceitando. Eu sou de uma categoria completamente também que sofre muita violência, porque as professoras públicas estaduais nós sofremos muitas violências institucionais, né? Em especial desse atual governador. Então, então eu tenho uma vida sindical onde a gente luta contra essas violências, e eu tenho a minha vida enquanto feminista, enquanto parlamentar, enquanto mulher, enquanto mãe, mas a gente sempre tenta trabalhar dentro dessa perspectiva. Parece uma bobagem, mas quando um dos primeiros projetos foi que as mães pudessem registrar os seus filhos nas maternidades, que antes era uma coisa impossível. Depois a gente tem o outro, que era as mulheres com gravidez de risco pudessem andar no transporte coletivo de forma gratuita. Depois tem outro projeto, que é o Prêmio Construção Civil, as empresas que mais empregassem mulheres nessa área da construção civil, por um projeto na época do governo federal, que era do governo Lula, que na universidade, e elas não tinham, e ninguém dava espaço para a mulher. Aí também foi um projeto importante. Depois, quando a gente retomou com o projeto de erradicação da pobreza menstrual, que é um trabalho que a gente faz, né, com adolescentes, em especial mulheres, né, no período, né, reprodutivo, que a gente faz também com as escolas. E agora, eu protocolei agora essa semana um projeto de um protocolo, né, da não violência no transporte público coletivo. A gente é coautora também do protocolo Não é Não com a Marina. E agora a gente tem a perspectiva, né? A Marina é a procuradora, depois vai ser a Alice, depois serei eu. Então, a gente tem toda uma perspectiva, né, Camila, de luta, de fiscalização. E eu acho que primeiro, né, desse empoderamento das mulheres, depois também de lutar por uma rede
na cidade de Santa Maria, que hoje não existe. A gente também faz parte do Fórum de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, que luta por essa rede, que essa rede exista de verdade e possa acolher e proteger as nossas mulheres. Assim como essa questão da creche, essa questão da saúde, da mulher não ter o ginecologista, de não ter um preventivo, de não ter uma mamografia à sua disposição, de não poder ter um pediatra. São várias violências, né? Agora, mulheres, mães solo, que estão com a sua água cortada, que agora eu sou relatora da CPI da Corsã, e a grande maioria das grandes vítimas desta falta dessa empresa que a gente diz que está sendo predadora assim com o povo, com a população de Santa Maria, a grande maioria são mulheres que hoje estão há 1 mês a 2 meses sem água em casa. Então são várias violências que a gente trata no mandato, que a gente vai tratar enquanto política pública, que vai estar exigindo essa política do Executivo Municipal, que também tem o governo federal que pode estar fazendo um link com algumas com projetos, programas, verbas que a gente pode estar contribuindo. E te digo assim, ó, é uma luta constante, né, Camila? Não é fácil, mas a gente nesse mandato também vai continuar com essa pauta, né, em defesa da liberdade das mulheres e pela vida das mulheres. Vereadora Alice, o que a senhora complementa de projetos, né, para as mulheres aqui de Santa Maria? Sim. Acho que um dos grandes problemas de Santa Maria, quando a gente pensa na resolução de problemas, é que faltam dados, né? E para a criação de políticas públicas, a gente precisa desses dados, né? Então, acho que a gente tem como foco também fazer essa cobrança, né, do poder público para que alguns protocolos eles sejam realizados para que a gente tenha dados suficientes para pensar como as mulheres acabam sendo afetadas cotidianamente nos serviços que o município oferece, né? Eu acho que pensar também o protagonismo de mulheres que acabam carregando diversas opressões conjuntas, né, como mulheres negras, mulheres trans, é imprescindível, porque são mulheres que, além de carregar a questão de gênero, também carregam uma questão racial, uma questão de territorialidade, né, e pensar em políticas para elas acaba sendo muito importante, né, porque foram, de fato, durante muito tempo esquecidas pelo poder público, né? Então, acho que quando a gente fala, por exemplo, de geração de emprego e renda para as mulheres negras, isso é muito importante, né? Quando a gente também tá cobrando da Secretaria de Educação, por exemplo, a questão das creches, das escolas, a gente também está falando da vida dessas mulheres negras, né? De fato, quando a gente pensa na questão da saúde, né, de como as mulheres trans elas são tratadas numa SF, numa UBS, isso faz toda a diferença, né? Então, a gente também pretende fazer esse movimento. E eu acho que, principalmente, fazer algo que, até hoje, eu vejo que é uma dificuldade da Câmara de Vereadores e dos espaços de poder como um todo, né? Que é colocar os movimentos sociais aqui dentro para que eles sejam, de fato, ouvidos e aí a gente possa também compreender quais são as demandas dessas mulheres, né? Dessas mulheres negras, dessas mulheres trans, para que a gente consiga também fazer projetos que, de fato, impactem na vida dessas mulheres, né, e possam fazer diferença no cotidiano delas. Começamos o programa falando de muitos problemas que nós enfrentamos, mas eu termino esse programa bem esperançosa, né, com a pujança, com essa efervescência de ideias e projetos dessas mulheres fortes que estão aqui. Eu agradeço, me sinto representada por vocês. E colocamos à disposição o espaço da TV Câmara para nós continuarmos abordando, né, esse assunto tão importante que é a mulher na sociedade e os nossos desafios. Obrigada, vereadoras. Obrigada, vereadora. Esse foi o Retrato Público especial do Dia da Mulher, do Mês da Mulher. Se você quiser rever esse programa, acesse o nosso canal do YouTube, que é o TV Câmara Santa Maria. Continue acompanhando a nossa programação. TV Câmara, a tela da cidadania.